Oi, galera, tudo bom com vocês? Ai, meu Deus, começa quebrando aqui tudo. Então, como vocês sabem, tive um probleminha de saúde bem sério esses dias e estou me recompondo ainda em relação a esse probleminha de saúde. Não é muito fácil de resolver, é uma coisa que demanda tempo e demanda um pouquinho de juízo. E às vezes há uma oscilação de humor muito grande da minha parte. Então, semana passada, realmente, a retrasada, eu consegui trabalhar, dar minhas aulas a vocês, ter nosso encontro. Mas aí, semana passada já foi bem impossível, realmente, de a gente estar se encontrando. Por mais que eu tentasse gravar a aula, eu acho que eu não estava conseguindo passar a minha verdade, passar o meu entusiasmo, passar a minha alegria, o meu sorriso verdadeiro para vocês. Então, eu preferi realmente me ausentar, nem gravar vídeo nem nada. Já tô bem melhor, tá? Estou bem melhor. Só que aí essa semana ainda continua um processo chatinho de saúde, e com saúde a gente não brinca, né? Realmente a gente tem que correr, tem que resolver o quanto antes. Então, essa semana a gente vai estar trabalhando com vídeos gravados. Vamos estar aí voltando só essa semana. Fé em Deus, semana que vem a gente tá de pé, tá? Mas tá tudo em ordem por aqui. Tudo na vida da gente tem um propósito. E eu acredito muito no meu propósito, no propósito da minha vida, de tudo que Deus me manda e de tudo que Deus me tira também. Porque por mais que a gente não aceite, doa muito, mas perder é necessário, né? A gente não pode estar acostumado a ganhar. A gente tem que receber não, a gente tem que perder, a gente tem que saber a dor, porque ela é necessária, ela nos fortifica muito, tá? Então, meu tempinho de, de luto foi necessário, mas a gente já tá de volta aqui, Tejavana já tá de volta. Tô com saudade de vocês, tá? E semana que vem a gente vai estar tendo o nosso encontro virtual, mas em tempo real. E eu gosto muito porque realmente as salas de vocês esse ano é diferenciado demais. Vocês me alegram muito, vocês têm uma energia diferente, tá? Então, Tejavana tá um pouquinho atrasada em história, né? A gente ainda tá no livro 2. Falta o finzinho aí da Segunda Guerra Mundial. A gente vai estar terminando essa Segunda Guerra Mundial. A gente vai tá fazendo exercícios hoje, tá? E aí, semana que vem, a gente já vai estar entrando no próximo livro, ok? A gente trabalhou até a página 65 na aula passada, mas ainda ficou a página 66 para a gente responder e o restante do conteúdo para a gente trabalhar. Então, hoje, a gente vai compreender o fim dessa Segunda Guerra Mundial. A gente entendeu quando ela começou, a gente entendeu ali quando os Estados Unidos entrou, a gente compreendeu nas aulas anteriores que nos Estados Unidos o grande líder era Rousseau, lá nos Estados Unidos. A gente entendeu também que lá na Itália o grande líder era Mussolini, que era dono do fascismo. Lá na Alemanha quem mandava e desmandava era Hitler, o grande líder do nazismo. E juntos eles formavam o tal do eixo do mal, que era o eixo do nazifascismo, tá? A gente viu que no que hoje nós chamamos de Rússia, que naquela época ainda não era Rússia, era União Russa Socialista Soviética, ou União Soviética, a gente vai ver que quem controlava lá tudo era Stalin, através do Stalingrado. A gente vai ver também
que na Inglaterra o grande líder é Churchill. A gente vai ver que esse eixo do mal formado aí pela Alemanha, pela Itália, pelo Japão, que atacou os Estados Unidos, vai terminar sendo contra-atacado. Os Estados Unidos vai liderar tudo isso daí. A gente vai ver agora até o Brasil entrando nessa guerra, já que muito antes eu já tinha dito a vocês que o Brasil é um país que a gente tem que ter muita glória de morar aqui, né? Me agradecer muito por ser brasileiro, porque a gente se envolve pouco em conflito. E aí vocês vão ver que a entrada do Brasil nessa Segunda Guerra Mundial foi mais um jogo político dos Estados Unidos, tá? Então a gente vai começar agora, a gente vai dar o nosso melhor, tá certo? E a gente vai ver como é que termina essa bagaça dessa Segunda Guerra Mundial de uma vez por todas, tá? Então vamos entender como é que funcionou. Existia um eixo chamado de eixo do mal, que era formado pelo nazismo e o fascismo. O fascismo era liderado por Mussolini, lá na Itália, e o nazismo era liderado por Hitler, lá na Alemanha. Juntos eles formavam o eixo do mal, nazi e fascismo. E eles estavam conquistando cada vez mais terras, mais pessoas, e matando aquelas pessoas que eles consideravam impuras. E aí a União Soviética, que é o que hoje nós chamamos Rússia, percebeu que esses dois aqui estavam dominando muitos territórios. Então eles disseram o seguinte, olha, a gente precisa se aliar com outros países, potências, para que a gente detone esses dois aqui, porque senão o nazismo e fascismo vai acabar com o mundo. Então ele se uniu aos Estados Unidos e à Inglaterra nesse período. Fizeram uma reunião que foi chamada de Conferência de Teherã, e lá eles formaram o que eles chamaram de aliados, essa aliança entre eles três, a União Soviética, que é o que hoje nós chamamos de Rússia, os Estados Unidos e a Inglaterra, e disseram, olha, nós três temos que acabar com esses dois aqui. E assim eles fizeram. Esses três aqui decidiram e invadiram a Itália. Quando eles invadiram a Itália estava despreparada para esse ataque. A primeira coisa que o fascismo fez foi tirar Mussolini do poder. Olha que safadeza, né? O cara que sustentava o poder deles lá, na primeira oportunidade eles detonaram com Mussolini. Eles não só expulsaram Mussolini do território dele, do fascismo, como Mussolini tentou fugir da Itália. E aí, quando Mussolini estava tentando fugir, as tropas adversárias desses aliados aqui, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, mataram Mussolini. Então, um vilarejinho bem pequenininho, sabe? E terminaram matando Mussolini. Então, ficou muito mais fácil. Disseram, olha, a gente já matou o grande líder do fascismo e eles intitularam um novo líder lá. Mas agora a gente tá vendo que vai ser bem mais fácil os aliados derrotarem o eixo do mal. E assim eles fizeram. Esses aliados começaram a atacar alguns países e eles chamaram esse ataque de o dia D, que está aí na página 67 de vocês. O que era esse dia D? Esses soldados dos aliados dos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, eles começaram a invadir territórios que eram dominados pela Alemanha. Então, eles começaram a invadir um monte de território que já era invadido pela Alemanha e tomar o poder de lá. A França era um território que havia sido dominado pelo Hitler, né, pela Alemanha. Então, o que eles fizeram foi invadir a França, esses aliados aqui, invadiram a França e disseram, olha, França, a gente vai te ajudar, a gente vai te tirar desse domínio, desse nazifascismo e vai te fazer de volta ser a França. Mas, em compensação, a gente quer ter o apoio aqui nos aliados para derrotar aqui o nazifascismo. E assim aconteceu. Eles conseguiram entrar em Paris
essas tropas dos aliados entrar em Paris e conseguiram tomar o poder do nazifascismo e devolver o poder para a própria França. E a França, então, decidiu apoiar os aliados para derrotar o nazifascismo. Eles fizeram uma nova reunião. Essa nova reunião aconteceu lá na União Soviética, no território deles, que foi conhecida como Conferência de Yalta. O que era essa Conferência de Yalta? Eles, a partir de agora, eles começaram a criar novas estratégias para esse grupo de aliados que agora tinha a França derrotar esse nazifascismo. E eles começam a, por exemplo, definir que iriam dividir a Alemanha em duas partes. E assim eles fizeram. Pegaram o território da Alemanha e dividiram em duas partes. Então, vamos supor que aqui fosse o território da Alemanha e eles dividiram em duas partes e eles começaram a atacar a Alemanha pelas laterais, pelas duas laterais, fazendo com que a tropa ficasse recuada. Então, a tropa tá aqui, ó, a tropa dos aliados ia invadindo o território aqui da Alemanha, ó, e a tropa da Alemanha ficava aqui recuada. Isso foi um primeiro momento e foi muito importante, porque os Estados Unidos começou a perceber que dessa vez já era, eles realmente iam acabar aí com a Segunda Guerra Mundial. O que acontece é que quando eles fizeram esse ataque muito bem estratégico deles, eles atacavam, como a gente conversou nas aulas anteriores, por ar, por água, por terra. Era bem engraçado o ataque deles. Eles atacaram e conseguiram, então, dominar todo o território aí da Alemanha. Quando Hitler percebeu que suas tropas estavam sendo coagidas, estavam ali recuadas, centralizadas, ele não aceitava perder o poder. E ele percebeu que ele ia perder o poder porque as tropas dos aliados estavam entrando cada vez mais no seu território. E não querendo perder esse poder e acabar o nazismo que ele criou, ele deu um tiro em si próprio e se matou. Ele se matou mais ou menos ali em abril de 1945 e dias depois, pouquinhos dias depois, o governo alemão assinou uma rendição incondicional. Naquele momento exato, a gente começava a perceber que a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim. Estava chegando ao fim, mas não chegou por quê? Porque dentro do oceano, nas águas, ainda havia conflito. As águas internacionais ainda havia conflito, existia tropas do Japão que já tinham atacado os Estados Unidos, e é por isso que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, ainda estava em alto mar atacando, tá? Então, a gente não pode dizer que até agora acabou a Segunda Guerra Mundial. Tia, como tu falou aí que o Brasil entrou nessa Segunda Guerra Mundial, não tô entendendo por que o Brasil entrou. Veja, nesse período, assim que começou a Segunda Guerra Mundial, havia um acordo entre os países do continente americano, que somos nós, né? América do Norte, América Central e América do Sul, onde a gente tá. Eles fizeram uma reunião lá no Panamá e essa reunião ficou definido que enquanto o nazifascismo, nem Hitler nem Mussolini, atacasse nenhum país do continente americano, nenhum país iria estar se envolvendo nesse conflito, mas que eles seriam sempre neutros, eles não estariam nem aí para o conflito. O que aconteceu foi que eles ficaram com medo porque perceberam que a Alemanha estava dominando muitos territórios. E aí eles fizeram uma nova reunião lá em Cuba. E lá em Cuba eles definiram que a partir daquela data ali, se a Alemanha, o nazismo ou o fascismo atacasse qualquer país do continente, todos eles do continente americano iam cair na guerra. Então, por exemplo, atacou o Brasil, todo o continente, América do Norte, América Central, América do Sul, ia entrar na Segunda Guerra Mundial. Então, o continente aqui americano, onde a gente faz parte, não era um elemento neutro, mas eles começaram a perceber que a coisa tava pegando feio.
Então, eles tiveram esse cuidado, disseram, olha, se atacar qualquer um da gente, a gente vai entrar todo mundo também nesse conflito. Só que aí o que acontece? Os Estados Unidos, lembra lá que o Japão atacou a base da aeronáutica dos Estados Unidos lá perto do Havaí. E se atacou a base naval dos Estados Unidos, logo atacou os Estados Unidos. Os Estados Unidos faz parte do continente. E a partir daquele momento, todos os países da América começaram a fazer parte da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil foi muito decisivo, porque nesse período o nosso governante era Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas fez uma reunião lá no Rio de Janeiro, e nesse momento eles decidiram que haviam cortado relações com os países do eixo do mal, que era a Alemanha, Itália e Japão. A partir daquele momento, o Brasil era inimigo dos países do eixo do mal e estava ali amiguinho dos aliados, que é Estados Unidos e Inglaterra. A União Soviética estava amiguinho deles para lutar contra o nazifascismo. Os Estados Unidos, então, entrou em contato com o Brasil, e Getúlio Vargas e Rousseau, nesse período, entraram em acordo, onde o Brasil fornecia ferro, minério de ferro, fornecia... Tem outra coisa. Borracha para as tropas dos Estados Unidos, mas em troca... e asilo. O Nordeste, onde a gente mora, por exemplo, ficou uma base dos soldados do Exército dos Estados Unidos aqui durante um bom tempo, tá? A galera treinando, descansando, tal, essas coisas. E, em troca, os Estados Unidos ia dar bufunfa para o Brasil criar uma usina de siderúrgica lá em Volta Redonda. Esse investimento para nossa energia, né? Nessa energia... esse financiamento para nossa... eu não tô encontrando a palavra. Para nossa economia, tá? Que energia é economia. E aí, o que é que acontece, tia? O Brasil foi base do Exército dos Estados Unidos aqui no Nordeste, forneceu borracha, forneceu ferro e fez mais o quê? Os Estados Unidos mandou a tropa dele, ele mandou parte do exército dele para lá, para estar lutando contra os Estados Unidos. Só que o Brasil, o que é que acontece? O Brasil, a gente tinha um exército preparado, só que a gente não tinha armamentos. Os armamentos, como o Brasil não se envolvia em guerra, em conflito, os armamentos do Brasil eram sem manutenção. Então, os navios, a gente tinha muito avião, mas era sem manutenção. Então, eram aviões antigos, não eram modernos para aquele período. As armas não eram modernas, porque a gente se envolvia em conflito. Então, a gente nunca estava atualizando esse negócio, né? Mas os Estados Unidos resolveram o nosso problema, criou a FEB e a FAB. A FEB é a Força Expedicionária Brasileira e a FAB é a Força Aérea Brasileira, que eram duas corporações para estar ajudando o nosso exército, tá? E feito isso daí, treinou nossos homens, melhorou nossas armas, melhorou nossos aviões, melhorou nossos navios, voltados para a guerra, e o Brasil mandou 25 mil homens para este conflito. Para vocês terem noção, 25 mil soldados nossos foram para a Segunda Guerra Mundial e eles foram cruciais para a entrada das tropas lá na França, para libertar a França. Lembra que eu falei agora há pouco? Então, essas tropas fizeram isso. Desses 25 mil soldados, tia, quantos morreram? Então, 450 soldados morreram, tá? Desses 25 mil. Só 450 morreram, uns 60 são desaparecidos até hoje. As famílias até têm um momento por ano, uma data que eu não sei, que eles rezam por esses corpos, que a gente não sabe que fim levou, tá? E o restante voltou para casa tranquilo, todo mundo a salvo. Tia, e quando é que acaba o conflito? Tu falou lá que o conflito acabou, a Alemanha apaziguou, Itália apaziguou, França voltou a ser da França, mas tu falou que o Oceano Pacífico ainda tinha conflito. Então,
A Alemanha fez uma conferência, uma reunião chamada de Conferência de Potsdam. E lá nessa conferência eles começaram a criar novas lideranças. Nesse período, por exemplo, Rousseau, que era o grande líder dos Estados Unidos, morreu. E Truman ficou no lugar dele. Churchill, da Inglaterra, perdeu o poder lá na Inglaterra, já não governava mais a Inglaterra. Só Stalin, que ainda era o grande poderoso no seu país, que é a União Soviética. E aí eles entraram e decidiram que ia ocupar o território alemão. Eles ocuparam as tropas de Truman, novo presidente dos Estados Unidos nesse período, invadiram a Alemanha ali, e lá dentro já eles decidiram que iriam atacar o Japão, em duas extremidades do Japão, para que o Japão abrisse mão da Segunda Guerra Mundial, já que ainda estava em alto mar em conflito e tudo mais. No dia 6 e 9 de agosto de 1945, finzinho do poder de Getúlio Vargas aqui no Brasil, o Truman, na época presidente dos Estados Unidos, decidiu que ia soltar 2 bombas atômicas no território japonês para descontar o que o Japão fez com eles, né? Então ele conseguiu montar essas 2 bombas atômicas, terminar essas 2 bombas atômicas dele, e ele soltou especificamente nos territórios de Hiroshima e de Nagasaki, territórios escolhidos por eles a dedo. Não me perguntem o porquê de ser esse território, mas para eles era necessário que fosse aquele território. Quantidade de pessoas, importância econômica, tinha que ser um lugar que desse um choque muito grande no Japão e fizesse o Japão abrir mão dessa grande guerra. E assim eles fizeram, eles soltaram as 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, nesses 2 locais, e terminaram, então, o Japão assinando um acordo dizendo que se rendia e que não fazia mais parte da Segunda Guerra Mundial. E, de fato, agora, depois de Hiroshima e Nagasaki acabadas, literalmente, a gente vê o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, a gente vê que a Alemanha e Itália estão completamente destruídas, além de Japão também, estão completamente destruídas, e elas precisam de financiamento de outros países poderosos para que elas reconstruam os seus países. Adivinha quais são os países poderosos? Estados Unidos e União Soviética. Então, os Estados Unidos detonou com esses países, eles se detonaram também entre si, e depois foi o grande financiador para a reconstrução desses países. Tia, como é que acontecia, então, esses ataques à bomba atômica? Os países, o avião chegava, jogava e acabou, eles botaram na terra, como era? Veja, essa bomba atômica era mais ou menos assim. O avião sobrevoava, aqui era o território de Nagasaki. Eu acho que na página 72 vem bem explicadinho para vocês aí, tanto Hiroshima como Nagasaki. E eu não sei se vocês sabem, mas são bombas diferentes, porque a bomba que soltou em Hiroshima foi muito, 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 muito mais agressiva que a bomba que soltou em Nagasaki. Porque, tia, a bomba que soltaram em Hiroshima, ela tinha uma grande quantidade de... Deixa eu lembrar aqui, eu não sei se é urânio. Deixa eu tentar aqui ler. Ela tinha urânio. Tinha uma grande quantidade de urânio. E o urânio é um elemento químico que, quando ele explode, ele tem um brilho semelhante ao Sol. Então, eles vinham aqui com aviões, soltava a bomba atômica, e ela, antes de triscar na Terra, aqui a Terra, antes dela triscar na Terra, quando chegava bem aqui, ela explodia. Então, quando ela explodia, ela fazia isso aqui, ó, bum! E formava tipo um cogumelo em cima da Hiroshima, ou da cidade de Hiroshima. Ela fez esse cogumelo aqui. Então, o que é que ela fez com esse cogumelo? O que ela não matou com o calor, porque o urânio, depois que ele explode, para vocês terem uma noção, ela é uma temperatura bem levezinha, assim, de 5 milhões e 500 mil graus Celsius. Tipo,
Pega o dedinho e bota ali no fogo a 180 graus, aí você sabe o que é 180. Imagina aí, 5 milhões e meio de graus, tá? Então, ela fez essa cogumelo aqui, ó, em cima de Hiroshima, a 5 milhões e meio e 500 mil graus. Então, todo mundo que tava aqui embaixo se queimou. E é muito radioativo. E quem não se queimou, olhou para trás e viu aquele brilho, cegou. Quem não cegou, a radioatividade do urânio é muito grande. Então, pegou câncer, adquiriu câncer, sabe? Então, foi mais ou menos assim que aconteceu em Hiroshima. Tinha em Nagasaki. Nagasaki, a bomba atômica já não foi de urânio. A bomba atômica já não foi de urânio. A bomba atômica lá já foi de plutônio. Então, ela foi bem menos agressiva. Ela soltou e explodiu lá embaixo, tá? A de Hiroshima não. Soltou e ela explodiu antes de tocar o chão, formando esse grande cogumelo por cima da cidade. Para vocês terem uma noção, morreram cerca de 300 mil pessoas em Hiroshima, tá? 300 mil pessoas morreram em Hiroshima. E em Nagasaki morreram 140 mil pessoas. Duas Serra Talhada, tá? Então, foi a quantidade de mortos aí em uma e em outra cidade. Visto isso, a gente acaba o nosso capítulo final do nosso livro 2, que é o assunto da Segunda Guerra Mundial. Tia, mas e os exercícios? A gente vai fazer os exercícios por aqui agora. E aí, tia vai conversando com vocês, vai falando sobre a questão e a gente vai compreendendo a resposta. Tia, mas tu fala muito rápido. A vantagem no YouTube hoje é que vocês podem pausar e copiar a resposta, tá? Então, agora a gente vai para a parte dos exercícios. Na página 66 tem um textinho com duas questões. A questão 2, a gente conversou muito na última aula que a gente teve. Conversei muito com Lucila, com Lavínia. Guilherme também falou. A gente tava falando na quantidade de séries, livros, filmes que relatam esse período e relatam pessoas que ajudaram e que lutaram contra o Holocausto, tá? Que é aquele lugarzinho onde Hitler mandava um monte de judeus para matar queimados, com gás, aquela coisa horripilante que a gente viu, tá? Então, vamos responder só a questão 1 da página 66, que tem um textinho que diz mais ou menos assim. A partir de 1942, numa conferência realizada em Wannsee, na periferia de Berlim, os nazistas adotaram a chamada solução final, uma diretriz de massacre científico, principalmente dos judeus. Já funcionavam na Alemanha e outros países campos de concentração nazistas, onde inimigos políticos, judeus, pessoas com deficiência física e transtornos mentais eram mantidos e muitos mortos. Passou-se então a construção de campos de extermínio. Para lá deveriam ser levados prisioneiros eslavos, ciganos, religiosos, pacifistas e principalmente judeus. Os deportados imaginavam que apenas trabalhariam para os nazistas. De fato, o que podiam trabalhar enquanto pudessem eram empregados como mão de obra escrava. Várias empresas alemãs, como a Bayer, a BMW, a Telefunk, ganharam muito dinheiro com o trabalho escravo desses prisioneiros. Logo na entrada dos campos, os médicos separavam as pessoas em duas filas, idosos, doentes e crianças iam imediatamente para a morte nas câmaras de gás. Os corpos seguiam para fornos crematórios. Então, eles mandavam essas pessoas para esses campos de concentração, uns iam trabalhar enquanto eles queriam, outros eram mandados direto para a morte de várias formas que eles quisessem, né? Na questão 1 pergunta, o termo holocausto serve para designar a execução de 6 milhões de judeus pelos nazistas. Explique o que era para os nazistas a solução final. O que era aí a solução final? Exterminar as pessoas que eles consideravam impuras, né? Tudo que eles considerassem impuro, perseguido pelo nazismo, eles estavam mandando matar. Então, resposta correta da questão 1, exterminar as pessoas perseguidas pelo nazismo, tá? Respondido página 66. A gente vai aqui para a página 70, que nós temos mais 3 questõezinhas. E a primeira questão diz assim: o que foi o dia D? Aquele dia do ataque
liderado pelos Estados Unidos, né? O que foi o dia D? Explique sua importância para os rumos da Segunda Guerra Mundial. O dia D foi o dia em que desembarcou na França inúmeros soldados pertencentes àquele aliados, Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, para libertar a França e, óbvio, ganhar o apoio da França, né? E começar, então, a lutar contra o nazifascismo no mundo, tá? Então, resposta correta da primeira questão, dia do desembarque de tropas na França para começar a combater o nazifascismo no mundo, ok? O desembarque de tropas aliadas, esqueci dessa palavra, tropas aliadas na França para combater o nazifascismo no mundo. Questão 2. Que fator foi responsável pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados? O que é que fez o Brasil aí entrar na Segunda Guerra Mundial? Principalmente porque o Brasil ia receber isso aqui dos Estados Unidos para construir ali aquela siderúrgica dele, lá no Vale do... É Vale do Rio Doce? Acho que é Vale do Rio Doce. Volta Redonda, em Volta Redonda. Então, resposta certa da questão 2, ajuda financeira dos Estados Unidos para a construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, tá? Foi o que motivou o Brasil a entrar aí. Questão 3, em troca do financiamento dos estadunidenses para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, que benefícios o Brasil concedeu aos seus aliados? O Brasil recebeu esse dinheiro para construir a siderúrgica dele, a usina de siderúrgica, e em troca ele ofereceu o quê? Ferro, território no Nordeste, teve outra coisa que ele ofereceu, borracha, né? Ele ofereceu. Então, resposta correta aí da terceira questão, ferro, borracha e território para as tropas dos Estados Unidos no Nordeste, ok? Respondendo aí, a gente vai agora para a última questão, que é na página 73, que a gente tem mais um textinho falando sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas, tá? O texto diz mais ou menos assim: a Organização das Nações Unidas, a ONU, ou simplesmente Nações Unidas, é uma organização que reúne quase todos os países do mundo. Tem 193 países membros. Sua sede encontra-se na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Seu principal objetivo é a paz mundial, mas a ONU também trabalha para reduzir a pobreza e o sofrimento, além de melhorar a vida das pessoas de outras formas. As Nações Unidas tentam soluções pacíficas para as discórdias, as brigas entre os países. Se surgem conflitos, às vezes enviam soldados para tentar contê-los. Após uma guerra, a ONU provê recursos para ajudar os países a se reconstruírem, também socorre os países pobres para contribuir com a reconstrução de suas economias. As Nações Unidas ajudam os refugiados, pessoas que deixaram seus países para fugir do perigo ou evitar maus tratos, também procuram proteger os direitos humanos. As Nações Unidas surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, para substituir a Liga das Nações, que havia sido formada para manter a paz após a Primeira Guerra Mundial. Essa organização, porém, não teve poder suficiente para evitar a Segunda Guerra Mundial. Perto do fim do conflito, representantes de 50 países se encontraram nos Estados Unidos para preparar a nova organização. Em junho, eles concluíram a Carta das Nações Unidas, o documento de fundação da ONU, Organização das Nações Unidas, que começou a funcionar oficialmente em 24 de outubro de 1945. Então, tia, a ONU só existe para pacificar o mundo? Não, a ONU existe para diversos fatores, tá? Ela foi criada lá depois da Segunda Guerra Mundial, tem a sede em Nova York, nos Estados Unidos, e ela serve ali
para inúmeras coisas. Por exemplo, se um país está passando por uma situação, o Haiti, a gente viu que o Haiti em 2010 teve um terremoto que acabou com o país todo, praticamente. Então, ele manda tropas lá para ajudar o pessoal, para resgatar sobreviventes, arrecadam alimentos pelo mundo todo para mandar para lá, médicos em missão, sabe? Então, eles ajudam também os países a se reconstruírem, não é só firmar acordo de paz. Apesar de que mais tarde a gente vai ver lá pro finalzinho do ano, que já tá quase perto, né? Lá para novembro, dezembro, a gente vai ver que apesar de a sede da ONU ser nos Estados Unidos, os Estados Unidos começam a desrespeitar a ONU. Naquela briga Irã, Iraque, lá, a gente vai ver que os Estados Unidos não obedecem a algumas coisas que a ONU determina, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Letra A da questão diz: em uma situação de guerra, o que a Organização das Nações Unidas pode fazer? O que é que a ONU pode fazer numa situação de guerra? O que é que ela pode fazer? A ONU pode enviar tropas para ajudar a acabar com esse conflito? Pode. Depois que acaba, ela pode oferecer recursos para aquele país se reerguer, se reconstruir? Pode. Assim como também ela pode ajudar com alimentos, pode ajudar com médicos, pode ajudar como for. Ela pode dar recursos para aquele país se reconstruir, né? Então, resposta certa, a ONU pode enviar soldados para conter o conflito e pode oferecer recursos para ajudar na reconstrução dos países. Essa é a resposta correta, tá? Na segunda questão, ela diz assim: quando e em que contexto a Organização das Nações Unidas foi criada? Quando ela foi criada? Ali no fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ela foi criada para substituir a Liga das Nações que fizeram lá depois da Primeira Guerra Mundial e não deu certo, ninguém respeitou. Então, resposta certa, após a Segunda Guerra Mundial, para substituir a Liga das Nações, ok? Visto isso, agora a gente vai lá pro Continue Aprendendo. Vamos lá pro Continue Aprendendo. Na página 44 de vocês, semana 7, nós temos a questão 27 que pergunta: qual foi o episódio que marcou o início da Segunda Guerra Mundial? O episódio foi a invasão da Polônia, né? Quando invadiram ali a Polônia, a União Soviética invadiu de um lado, a Alemanha invadiu do outro. Então, esse foi o episódio que levou ao grande início da Segunda Guerra Mundial, tá? E ele termina perguntando por que países como França e Inglaterra não fizeram nada para evitar a eclosão desse conflito, porque na época eles respeitavam aí a tal da política do apaziguamento, que era tipo, vamos manter a paz e não vamos entrar em conflito nenhum, porque a gente saiu agora da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, resposta correta: invasão da Polônia pela Alemanha. Ponto. Estavam em política de apaziguamento, tá? Segunda questão, ou 28, questão 28ª. Na Segunda Guerra Mundial, quais países compunham os blocos militares conhecidos como Eixo e Aliado? O Eixo era a galera do mal, né, do nazifascismo, e os aliados foram o que combateram o nazifascismo. Então, resposta correta, Eixo, nós tínhamos Alemanha, Itália e Japão. Ponto. Nos aliados, nós tínhamos Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Ok? Na questão 29 tem aí uma chargezinha onde tá Hitler abraçado, fazendo um casamento com Stalin, que foi um acordo que eles fizeram lá na Polônia, que ninguém acreditava nunca que um país comunista ia estar se abraçando com um país nazista, né? Que é totalmente diferente o regime um do outro, mas isso aconteceu. E aí ele pergunta: quais eram os objetivos de Hitler e Stalin ao assinar o Pacto da Não Agressão Germano-Soviético? O que é que eles queriam ali, fazendo esse pacto entre eles? O que eles queriam era que Stalin estava ganhando tempo com Hitler para poder ter mais tempo para criar armas, sabendo que Hitler começa a Segunda Guerra Mundial, então ele disse: vou fazer aqui o pacto com esse doido para eu ter mais tempo e de calma aqui para poder construir minhas armas, para quando esse louco me atacar, eu ter pelo menos arma, né, para contra-atacar.
E Hitler, ele só queria que a guerra começasse pela parte oriental, porque ele ainda estava invadindo ali na parte ocidental da Europa, e ele não queria que começasse pela parte oriental, e sim por onde ele determinasse, né? Então, resposta correta, Hitler queria evitar a abertura de uma frente de guerra pela Europa Oriental. E Stalin, S mudo, tá? E Stalin queria ganhar tempo para criar suas armas, ok? Questão 30 tem perguntando por que podemos afirmar que o conflito ideológico de Guerra Civil Espanhola refletia no mesmo tipo de disputa que eram travados entre países capitalistas na Europa. Todos os países estavam lutando ali, o comunismo contra o fascismo, o capitalismo contra o nazismo, ambos estavam lutando por ideologias, tá? Então, resposta correta, pois ambos era a luta nazifascista contra comunismo ou capitalismo, ok? Questão 31 pergunta de que maneira tática a terra arrasada, que foi aquela estratégia, lembra lá que a galera pegava e dizia, eita, as tropas estão chegando aqui, vamos queimar tudo, vamos correr daqui e a gente vai queimar tudo que ficar, derrubar todas as águas, porque quando as tropas chegarem, não tem o que comer, não tem o que beber, não tem como descansar, tá tudo queimado, tá tudo derrotado. E as tropas vão ficar enfraquecidas, vai ser melhor da gente combater. Isso era o Terra Arrasada, que foi Napoleão Bonaparte que criou essa estratégia de guerra, né? De que maneira a tática de terra arrasada atrapalhou o avanço da Operação Barbarossa? De que maneira atrapalhou? Resposta correta. A população queimou tudo que podia. E o que não... Opa, errei. A população queimou tudo que não podia levar, deixando as tropas sem ter como reabastecer-se. Ok? Questão 32 é de marcar. Nós temos um gráficozinho aí que mostra o número de mortes durante a Segunda Guerra Mundial por país. A gente vê a União Soviética, milhares de pessoas. China também, Polônia um pouquinho mais, a Alemanha a gente vê um pouquinho mais, e a gente vê que a Letônia foi a que menos morreu gente, tá? De todos os países envolvidos nas forças aliadas e as forças do eixo, ok? Por meio de uma análise cuidadosa do gráfico, pode-se afirmar que a Segunda Guerra Mundial, letra A, promoveu um elevado número de mortes da população civil dos Estados Unidos. Teve muita morte dos Estados Unidos? Não. Erradíssimo. Letra B, devastou a população de diferentes regiões da Europa e do continente asiático. Verdadeiro. A gente vê que ali eles acabaram com mais gente, tá? A Rússia, China foi onde morreu muita gente, muita gente. Letra C, tia, não é certo porque diz assim, ó, ceifou a população não armada da Alemanha, poupando os combatentes. Conversa, os combatentes foram os que morreram. Letra D, abalou os integrantes do eixo, ocasionando mortes entre os aliados. Foi bem assim não, hein? Letra E, atingiu com grande letalidade os países aliados localizados na América Latina. Aqui pertinho da gente, não, né? A gente vê que a América Latina, graças a Deus, a gente tem um número de mortes insignificante em relação ao que morreram pra lá, perto deles, ok? Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira, e aí a gente tem algumas conferências pra gente poder diferenciar uma da outra. Inclusive, todas elas três nós vimos hoje e agora na aula. A conferência de Teherã é a conferência que aconteceu entre Estados Unidos e os países aliados, lembra lá? Teherã, Inglaterra e União Soviética, e eles decidiram então serem os países aliados. Então, a letra A é o número 2, tá? Conferência de Yalta é justamente uma segunda conferência ali que foi organizada a operação final do ataque, para o ataque final da Alemanha. Os participantes também discutiram os desfechos da guerra, que a França já estava
com eles. Então, já foi a segunda reunião para acabar ali com o eixo do mal, né? Letra B é o terceiro, tá? E só sobrou C, o primeiro, que é a Conferência de Potsdam, que diz que em julho de 1945, os vencedores da guerra normalizaram a decisão de ocupar o território alemão e as áreas foram demarcadas, aquela divisão da Alemanha que a gente falou lá na aula, e vamos estudar ela no decorrer do ano ainda, tá? Na página 46, nós temos a questão 34, que tem um textinho que diz: no caso de Hiroshima, trata-se da catástrofe mais concentrada que já se abateu sobre os homens. Numa passagem de seu diário, o Dr. Ashiwa, que testemunhou o fato, pensa em Pompeia, mas nem mesmo esta oferece termo de comparação. Sobre Hiroshima, se abateu uma catástrofe que foi planejada e executada com maior precisão por seres humanos. A natureza está fora do jogo. Ou seja, nada se compara a Hiroshima, porque, tipo, tia, já morreu mais gente em outras ocasiões, mas, tipo, fenômenos naturais, maremotos, terremotos, gente, mas nada se compara à engenhosidade do homem calcular onde a bomba cair, sabe? É muita maldade. Então, ele pergunta aí, quais fatores levaram os Estados Unidos a lançarem as bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki? O Japão, ele não queria ceder à Segunda Guerra Mundial, então os Estados Unidos foi lá, atacou Hiroshima e Nagasaki, e dessa forma o Japão abriu paz, né, da Segunda Guerra Mundial, abriu mão da Segunda Guerra Mundial e acabou naquele exato momento a Segunda Guerra Mundial. Tá? Resposta correta, o Japão persistia na guerra. Ele continuava lá querendo combater. Questão 35, assinala a alternativa que apresenta uma das consequências dos ataques nucleares da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver aí o que é que Hiroshima e Nagasaki traz pra gente. Letra A. O fortalecimento do Japão, que ganhou amplo apoio popular após os ataques nucleares. O Japão ganhou apoio? Se ganhasse, ele não desistia da guerra, né? Ele foi enfraquecido. Letra B. A rendição do exército japonês e, consequentemente, o final da Segunda Guerra Mundial. Verdade. Resposta certa, letra B. Tia, por que não a resposta da letra C? O recuo do avanço soviético no leste europeu devido ao medo dos ataques dos Estados Unidos. Os soviéticos estavam aliados aos Estados Unidos, né? Isso é mentira. Letra D, fortalecimento das forças chinesas, as quais substituíram o Japão na ocupação da Coreia. Falei disso, gente? Não falei não, hein? Letra E, o recuo dos Estados Unidos em função da repercussão negativa que as bombas atômicas proporcionaram. Não teve isso não, né? Primeiro que os Estados Unidos não recuou, ele avançou. Segundo que não teve uma repercussão negativa, teve uma repercussão de medo e as bombas atômicas só mostraram que os Estados Unidos eram mais potência do que todo mundo pensava, tá? Então, visto isso, a gente acaba o nosso livro 3 ou 2 e a gente vai pro nosso livro 3 nas próximas aulas e prometo que eu já vou estar bem fortezinha com vocês, tá certo, galera? Quinta-feira, titia traz aula de geografia para vocês ainda. Beijão, até a próxima, tá? Tchau, tchau!